Olá, seja bem-vindo, você que está chegando aí pela primeira vez, seja bem-vindo na Escola para YouTuber. Eu sou Nilceia DB Artes, para você que não me conhece, mas para você que já me conhece, eu continuo sendo Nilceia DB Artes. Então, hoje mais uma lição, vamos lá? Lição 7, olha só, muito interessante. Você que ainda não viu as anteriores, corre lá, tem aí todas as lições dessa revista que está sendo maravilhosa aprender com você, esses estudos, né, da revista, da Palavra de Deus. Juntos nós estamos aprendendo muita coisa boa. Muito obrigado mesmo pelo seu carinho, pelo seu apoio e bora lá. Texto áureo. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5,12. Olha, né? Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a todos os homens, né? A todos os seres humanos. Então, todos, por isso que todos somos pecadores. Não há quem diga que não é pecador. Nós somos todos pecador, mas podemos nos arrepender dos pecados e nos converter a Jesus. Verdade prática. Ao pecar contra Deus, o homem perdeu o completo domínio sobre a criação e tornou-se vulnerável à morte. Em Cristo, porém, temos o reino e a vida eterna. Olha só, ao pecar, o homem, né, ao pecar contra Deus, ele perdeu por completo, o domínio, né, sobre a criação. Ele perdeu completamente o domínio. Então, vale a pena nós obedecermos a Deus, né? Para que nós podemos herdar o reino da vida eterna, como diz aqui. É verdade? Então, vamos lá. Estudaremos nessa revista, né, o capítulo mais trágico da história. A queda do ser humano. Olha só, gente, essa lição vai nos falar da queda do ser humano. Olha, no transcorrer da aula, mostraremos que a narrativa do pecado de Adão e Eva, longe de ser uma parábola, foi um evento real, cuja literalidade não pode ser questionada, pois acham-se referência em toda a Bíblia. Então, não é uma invenção o pecado ter, né, vindo através de Adão e Eva, né? Não é uma imaginação de alguém, simplesmente uma imaginação. Não, ela está relatada, né, ao decorrer da palavra de Deus, ao decorrer das escrituras sagradas, está sempre relatando, né, a causa do pecado, como veio o pecado ao mundo, né? Foi através de Adão e Eva. Inicialmente, examinaremos o livre-arbítrio e as suas implicações na experiência humana. Em seguida, averiguaremos a queda em si. E depois focaremos as consequências da rebelião adâmica. Trata-se, pois, de uma temática imprescindível ao estudo da doutrina do homem, conforme encontramos na Bíblia Sagrada. Que o Espírito Santo nos ilumine, te ilumine e abra o nosso entendimento para esse estudo. Vamos lá? Primeira parte. Perdão aí, tá, pessoal? Primeira parte. Nesse tópico, definiremos o livre-arbítrio e em seguida veremos seu relacionamento com a soberania divina.
E finalmente trataremos da responsabilidade humana frente às ordenanças divinas. Vamos lá? E o dom que recebemos de Deus, através do qual podemos desimpedidamente escolher entre o bem e o mal. Então isso é o livre e arbítrio. Livre e arbítrio. Perdão aí a gagueira às vezes da moça aqui. Então, né? Sem o livre arbítrio não seríamos o que hoje somos. Seres autônomos, conscientes da própria existência de nosso lugar no universo criado por Deus. Então, por livre arbítrio, né? Hoje nós temos consciência, nós somos conscientes da nossa própria existência, da nossa própria escolha. Então, olha só, e a soberania divina e o direito absoluto, irrestrito e inquestionável que possui Deus sobre toda a sua criação. Lá em Êxodo 9, 29, Deuteronômio, Salmo 135, portanto, o Senhor age como lhe aprouver. Em suas mãos somos o barro. Ele é soberano, oleiro. Nós somos o barro e ele é o oleiro. Lá em Jeremias 18:6. Não nos cabe questionar a soberania do Todo-Poderoso. Romanos 9:20. Ele é Deus e Senhor. Não devemos, por outro lado, ver a soberania divina como algo despótico ou tirânico. Portanto, todas as ações de Deus são fundadas em seu amor, justiça, sabedoria, e o que ele faz agora só veremos a compreender mais à frente. Jó 13:7. Descansemos, pois, na vontade divina. Salmo 37:5. Gente, é muito importante a gente entender um pouco, né, sobre isso aí, né, entre o livre arbítrio, né, e a sabedoria e a soberania divina encontra-se a nossa responsabilidade. Jeremias 35:13. Não resta dúvida que Deus permite-nos o direito de obedecer-lhe ou não os mandamentos. De obedecer, ele nos permite de obedecer ou não os seus mandamentos. Todavia, ele nos chamará um dia a prestar conta quanto às nossas escolhas. Olha só que interessante. O juízo final não é ficção, é realidade. É a consumação de todas as coisas. Olha só, o juízo final não é uma lenda, não é, né, uma coisa, uma ficção. É realidade, haverá o juízo final. Haverá aquele grande dia que você vai ter que falar sobre a sua escolha. Se você escolheu bem, você vai ter coisa boa para apresentar ao Senhor, né? Mas se você não escolheu, não sei qual é a sua escolha. Então devemos hoje escolher aquilo que nós sabemos que vai nos levar, né, vai nos dar o direito da vida eterna. Então, por isso, faça sempre o bem, agrada ao Senhor, porque vale a pena obedecermos a palavra do nosso Deus, vale a pena estarmos na presença de Deus, porque naquele dia, como diz aqui, não é ficção, é realidade, haverá sim o grande dia do juízo final. E ali você, vamos ter que dar conta daquilo que fizemos, daquilo que escolhemos. Mas nós temos hoje o livre-arbítrio. Mas naquele dia,
Nós vamos ter que prestar conta daquilo que escolhemos, né? Aquilo que nós fizemos, né, nesse mundo, aquilo que nós passamos por aqui e fizemos, nós vamos ter que dar conta. Não repare não, meu pai está tossindo, tá bom? Mas vamos continuar a lição. Segunda parte, a queda, um evento histórico e literal. A apostasia de Adão e Eva deu-se, em consequência, um conflito entre o livre e arbítrio humano e a soberania divina. Nesse episódio, houve-se a possibilidade da queda, a realidade da tentação e a historicidade da queda. Olha só, em sua inquestionável soberania, Deus criou Adão e Eva livre, permitindo-lhe o direito de obedecer ou não. Todavia, a ordem do Senhor concernente a árvore da ciência do bem e do mal era bastante clara. Deus deixou bem claro para Adão e Eva: não coma desta árvore, né? Não coma desse fruto, né? Essa árvore, ela é do bem e do mal. Deus deixou bem claro para que eles não comessem daquele fruto. Está lá em Gênesis 2, 16 e 17. Se eles optassem por ignorá-la, teria de arcar com sua consequência e o seu ato, a morte espiritual seguida da morte física, né? Então, olha só, teve uma escolha, mas veria a consequência da morte espiritual, tanto a morte espiritual quanto a morte física. Olha só, ao ser tentada pela serpente, Eva deixou-se enganar pela velha e bem arquitetada mentira de Satanás. E não é diferente hoje. Quantos hoje estão aí sendo tentados, né? Estão sendo levados pelas ciladas de Satanás. Quantos hoje estão aí, né? Querendo saciar só a sua carne, enquanto Deus coloca diante de mim, diante de você, você faz isso, esse é o bem e esse é o mal, só há dois caminhos, um é largo e outro é estreito, mas só o estreito que te leva a Deus, mas existe o caminho largo. Não, mas por que então que Deus fez o caminho largo? Por que Deus não só fez o caminho estreito? Foi lá por causa da desobediência, começou lá na desobediência. Deus deu o livre-arbítrio para que haja escolha entre eu e você. Deus deixou ali, hoje tem o caminho largo e o caminho estreito. Mas o que é o caminho largo? O que é o caminho estreito, Nilceia? O caminho largo é aquele caminho onde você pode fazer tudo o que você quer. Você pode viver os prazeres dessa terra, você pode saciar só a sua carne, você pode viver só pensando no hoje, né, no amanhã, não pensando aí na eternidade. Aí você vive mil e mil maravilhas, você pode, aquele jeito que tudo eu posso, porque eu tenho livre e arbítrio. Eu posso cheirar, eu posso matar, eu posso adulterar, eu posso traficar, eu posso fazer mal aos outros, eu posso isso, eu posso aquilo, só coisas ruins. Eu posso tudo isso porque eu tenho um livre-arbítrio. Esse caminho é largo, meu querido e minha querida. Agora, existe sim o caminho estreito. Esse caminho estreito é aquele que você, muitas das vezes, você tem que abrir mão de muitas coisas que só agrada a sua carne, só sacia a sua carne. E você tem que pensar na tua alma, no teu espírito, naquele que vai viver eternamente, porque essa carne aqui, ela é passageira, ela volta ao pó, ela morre, ela acaba. Mas aquilo que há dentro de mim e de você, isso é eterno. Isso vai viver eternamente. Então, se você fizer o bem, se você andar no caminho estreito, como diz a palavra de Deus, você sim vai herdar a vida eterna. Agora, se você escolher aí o caminho largo, oba,
Oh, beleza, eu posso tudo eu posso viver dessa maneira, não tem problema, isso não faz mal, eu posso falar da vida do próximo, eu posso levantar calúnias sobre o próximo, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, porque eu tenho livre-arbítrio. Mas naquele dia, como nós já lemos aqui, vai haver o juízo final. E você, eu, vamos ter que dar conta daquilo que fizemos. Vamos ter que dar conta daquilo que falamos, daquilo que praticamos. Está tudo escrito. Não, eu fiz hoje, amanhã eu nem lembro mais, fulano nem vai estar lembrando mais que eu fiz isso. Acorda, amigo, acorda, amiga. Está escrito. E vamos ter que prestar conta disso. Então vale a pena pagarmos o preço hoje, como eu disse na lição anterior, vale a pena você pagar o preço, porque você vai ter a vida eterna em paz. Verdade? Então vamos lá. Eita maravilha de Deus! E a possibilidade de o homem vir a ser um Deus. Olha só, vamos ler mais em cima para a gente entender, né? Que eu parei ali e recomecei, mas não deu para entender. Ao ser tentada pela serpente, Eva deixou-se enganar pela velha e bem arquitetada mentira de Satanás. Mentira de Satanás aquilo que ele está falando, que você pode isso, que você tudo pode. Não. Ele está arquitetando para que você venha pecar, para que você venha se afastar de Deus. Olha só, é mentira de Satanás. E a possibilidade do homem vir a ser Deus. Satanás, o inimigo, ele quis ser igual a Deus. Por isso que ele foi expulso do paraíso. Por isso que ele foi expulso lá do céu. Por isso que ele foi expulso. Ele era anjo. Ele era ministro de louvor. E ele quis ser mais que Deus. Ele quis se igualar a Deus. Por isso ele foi expulso de lá. Então ele não quer que você, que nós herdamos a vida eterna. Ele não quer que eu e você servimos ao nosso Deus. Então, como ele fez lá atrás com Eva, ele faz hoje comigo e com você. Ele diz hoje para mim e para você, não, aqui, isso é bobeira, pode sim. O pastor está falando isso? Não, mas não tem na Bíblia. Isso não... Irmãos, a palavra de Deus diz que nós somos diferentes. Você tem que ter o brilho do Espírito Santo. Você tem que mostrar que serve a Deus por onde você passa, na tua língua, no teu caminhar, no teu sentar, no teu levantar, em tudo que você fizer, você tem que mostrar a diferença. Então vale a pena nós buscarmos o nosso Deus a cada dia, entregarmos a nossa vida e esperarmos a vontade do nosso Deus. Então vamos lá. No instante, seguinte, Adão e Eva pecaram contra Deus. Você vê, o inimigo arquitetou a mentira, falando para Eva que aquela fruta, ela poderia comer daquela fruta. E ela foi enganada e comeu, e tudo aconteceu. Daí começou a morte, tanto morte espiritual quanto morte física. Entrou o pecado no mundo. Então nós vivemos em meio hoje o pecado, mas Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Eu amo o pecador, mas odeio o pecado e quero procurar sempre buscar a Deus para que eu possa estar sempre me purificando a cada dia e o Senhor possa estar me livrando de todo o pecado a cada dia. Não é verdade? Vamos lá. Narrativa da queda do ser humano tem de ser acolhida de forma literal, pois o livro de Gênesis não é uma coleção de parábolas. Então não é uma parábolas, Ele não é coleção de parábolas. Parábolas mitológicas, mas é um relato histórico confiável. O livro de Gênesis é um relato histórico confiável. Então você que ainda não leu, procure ler a palavra de Deus, procure ler a Bíblia Sagrada para que você venha entender essas coisas também. Tratemos com temor e tremor.
A Bíblia Sagrada é inspirada, inerrante, infalível e completa palavra de Deus. Olha só, a palavra de Deus ela é inerrante, ela é infalível, ela é inspirada, é completa a palavra de Deus. Então vale a pena nós lermos a palavra de Deus, né? Terceira parte, a consequência da queda de Adão. Olha só, devido à sua rebelião contra o Senhor, a raça humana teve de arcar com pesados encargos, a consciência do pecado, a perda da comunhão com Deus. Por causa do pecado veio a perda da comunhão com Deus. A transmissão do pecado às gerações subsequentes e enfermidades da terra, finalmente a morte física. Olha só, por causa do pecado veio isso tudo. Doenças, enfermidade, tudo isso veio através do pecado. Olha só, a consciência do pecado. Ao tentar a mulher, a antiga serpente, prometeu-lhe a onisciência divina. Olha só, ele quis ser Deus, prometeu a Eva que ela seria, né, onisciente, né, divina, mas o que o nosso pais herdaram foi uma consequência pecaminosa. Olha só, por ela ter ouvido, por ele ter ouvido, por eles ter pecado, a única coisa que eles herdaram foi a consciência pecaminosa, geradora de obras mortais. Está lá em Gênesis 3:1-6, né? O pecado leva-nos a perder o brilho do rosto e o vigor físico. O pecado nos leva a perder o brilho do rosto. Está lá em Salmo 31:10, Salmo 32:3. Eis porque o homem precisa nascer da água e do Espírito. Por isso a palavra de Deus diz que nós temos que nascer de novo da água e do Espírito. Olha só que tremendo, e vamos continuar, né? Em consequência, o seu pecado, Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus. Gênesis 3:23-24. De agora em diante, não poderiam mais viver no jardim do Éden, onde diariamente conversava com o Senhor. Olha só, eles foram expulsos do paraíso, do jardim do Éden, onde eles agora não poderiam mais conversar diariamente com Deus igual eles faziam. Mas apesar de haverem ofendido a Deus, continuaram a ser salvos de seu imenso, eterno, infinito amor. Olha como que o amor de Deus é tremendo. Olha como que o amor de Deus é maravilhoso, mesmo Adão e Eva tendo pecado. O Senhor teve de compaixão, o Senhor teve de amor, o amor de Deus, por isso que a palavra de Deus diz, amai-vos uns aos outros, vamos amar o nosso próximo, porque se você tem o Espírito Santo de Deus no teu coração, você tem o brilho do Espírito Santo, você tem o amor de Deus no seu coração. Olha só que tremendo, então o amor de Deus é infinito. Desde a queda do ser humano para reatar a comunhão com Deus, tem de aproximar-se dele pela fé. Antes eles tinham como conversar com Deus, mas depois disso nós temos que conversar com Deus através da nossa fé, da minha fé e da sua fé. Nós temos que crer, temos que ter fé, que nós estamos conversando com alguém que está nos ouvindo. Nós não estamos vendo Deus, mas nós só sentimos Deus. Nós falamos com Deus, mas acreditamos em tudo, é pela fé. Tudo hoje é pela fé. Pelo nós acreditarmos no nosso Deus. É verdade? Muito tremendo essa passagem aqui, olha só. E olha só. Ele é verdadeiro, Deus é verdadeiro homem, né? Olha só. Aproximar-se dele pela fé. Nesse retorno, nós estamos sós com Deus. Jesus, ele é o verdadeiro Deus, é o verdadeiro homem, né? 1 Timóteo. Então vamos lá, para encerrar, que está passando aí o tempo. Sendo Adão o pai de toda a raça humana, o seu pecado acabou por alcançar a todos os homens. Então por isso que nós fomos alcançados.
Por isso que você foi alcançado, por isso que eu fui alcançada, porque Adão é o nosso pai. Então está escrito aqui, olha só. Sendo Adão o pai de toda a raça humana, o seu pecado acabou por alcançar todos os homens. Lá em Romanos 3, 23, 5, 11. Aquilo que chamamos de pecado original contaminou universalmente a humanidade. Até mesmo os recém-nascidos já traz consigo essa semente. Olha só, gente, que triste, não é verdade? Até os bebês já nascem com essa semente. É muito triste, olha só, muito triste mesmo. Com essa semente, embora a criança na fase da inocência não tenha a experiência do pecado. Está explicando aqui um pouco mais. A iniquidade é adâmica, acha-se impregnada em seu interior, preste a ser despertada. Somente em Cristo podemos vencer, somente com Cristo podemos vencer tanto o pecado original como o experimental. Lá em 1 João 1,7. Olha só, gente. Então, a criança já nasce com isso, né? Todo ser humano já nasce. Então, podemos vencer. Mas só em Cristo que podemos vencer esse pecado. Só se buscarmos a Deus que podemos vencer. Muitas crianças são escolhidas por Deus na fase de inocência, apesar da iniquidade dos seus pais. Entre os que morreram sem experiência do pecado, acham-se os inocentes assassinados por Hebreus? Acham-se os inocentes assassinados por Hebreus? Lá em Mateus 2,16. Você vai lá ler para você entender melhor. Tá bom? Para te terminar aqui, que já está ficando longo. Por causa do pecado, Adão, até a própria terra, adoeceu, expulso do Éden, Adão teria de trabalhar com redobrado esforço a fim de prover seu sustento cotidiano. Desde então, o nosso planeta vem sofrendo com fomes, tremores de terras e inundações. Olha só, desde desses tempos aí, o nosso planeta, tudo vem sofrendo, tudo consequência do pecado, não é verdade? Então é isso aí, ó. O homem não foi criado para experimentar a morte física. Nesse sentido, podemos dizer que fomos criados imortalizáveis, com a possibilidade de viver indefinidamente, não somente a eternidade, mas de igual modo a imortalidade acham ser no ser humano. A morte é mais triste consequência do pecado, verdade, gente? A morte é a coisa mais triste da consequência do pecado, né? E é muito triste. Todavia, a pior morte de alguém pode experimentar a separação eterna de Deus e a segunda morte. Então, gente, vamos nos preparar, vamos amar, vamos estar preparados para que nós possamos herdar a vida eterna. Para fechar isso aqui, guarda essa palavra no seu coração, que eu possa guardar no meu coração a cada dia e obedecer a palavra de Deus, porque o Senhor, Ele pede a mim e a você a nossa obediência. Vamos buscar ao Senhor a cada dia, vamos estar aos pés do Senhor. Então, tenha uma semana abençoada, na paz do Senhor. Você que está chegando aí, seja sempre bem-vindo, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam aprender a palavra de Deus. Meu muito obrigado de coração e tenha uma semana abençoada por Deus. Fica na paz do Senhor.